Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Espero que você esteja super empolgado com essa maratona de estudos. Já disse antes e vou reiterar sempre, conte conosco. Na dúvida, manda uma mensagem lá para o nosso suporte. E essa aula é uma aula interessantíssima. Já viemos falando aqui, da questão da crise, mas que tem profissionais que conseguem se destacar, e essa aula vai ser o primeiro passo prático para você literalmente ser esse profissional. Então pega a caneta, pega aí o seu caderno de anotações para que você não perca nenhuma dica valiosíssima que a gente vai deixar aqui para você. Então vamos lá. Essa expressão descreve ainda aquele profissional otimista que vende lenço que naturalmente ocupa o espaço daquele profissional pessimista que desistiu, que estagnou. Porque esse mercado ele é muito exigente, só que permanece quem é forte, quem é resiliente, quem é estratégico. E aqui você vai aprender. Então, bora pro nosso quadro. Eu já deixei o nosso quadro preparado aqui, não precisa se assustar, a gente vai passar por cada item. Você também pode acompanhar pelo seu PDF se você achar melhor. Mas basicamente aqui a gente relacionou de uma forma para que você visualize melhor essa nossa teoria, chorar versus vender lenços. Nessa coluna nós relacionamos todas as necessidades que qualquer profissional precisa, qualquer profissional tem. Então, seja aquele profissional otimista que consegue levar bem o seu negócio, seja aquele pessimista, ele precisa vender, ele precisa faturar, ele precisa ter equipe, marketing, público-alvo, ele tem que ter cliente, tem que ter uma ocupação, sistema, concorrência e postura. E aqui não se espante quando a gente coloca concorrência dentro de uma necessidade, porque sim, concorrência é saudável. Só que existe a diferença da forma que cada profissional lida com essas necessidades. O que chora administra mal. O que vende lenço cria oportunidades e acaba ocupando o lugar desse cara que chora, porque normalmente esse cara que chora desiste. Então, vamos lá. Vender. Quando surge a necessidade de vender, e aqui, gente, vender e faturar a gente colocou separado porque realmente é diferente, não necessariamente vender significa faturar. Porque quando você vende, você tem um valor cheio, vamos supor, R$100. Você vendeu um produto desse valor, mas quanto você faturou? Faturar é 100 menos todos os seus custos. E às vezes você pode faturar aqui 50 ou até menos. Então, quando o profissional que chora precisa vender, ele simplesmente abaixa preço. Ele corta pela metade. E pensa só, se no serviço de R$100 ele tem custo de 50, se ele corta pela metade, na verdade ele está vendendo, mas não está faturando. Olha só, em compensação, o cliente, o profissional que vende lenço, ele cria oportunidades. Ele pensa melhor, ele não chega abaixando o preço, porque existe N possibilidades onde você pode vender mais sem necessariamente simplesmente diminuir pela metade. Por quê? Quando ele abaixa preço, ele vende muito num curto espaço de tempo, mas ele não fatura. Então você precisa tomar cuidado com isso. Se você acha que abaixar preço é alternativa para vender mais, você está chorando. Só que com a gente, comigo aqui, com a nossa equipe, você vai mudar a sua forma de pensar, eu tenho certeza. E depois, conta pra gente lá no suporte. Então, voltando aqui, já que a gente pegou o gancho, quando eu preciso faturar, o profissional que chora, ele tem ações, mas não tem nenhuma estratégia. Ele não pensa, que foi o que a gente falou acima. Já o profissional que vende lenço, ele cria ofertas irresistíveis.
Então, olha só, se você é aquele profissional que fica no Facebook, 50% de desconto, vem, preço baixo, você vai atrair que tipo de cliente? Agora, se você faz uma parceria com outros segmentos, se você foca na sua qualidade, de igual forma você está criando uma oferta irresistível, que não necessariamente precisa ser embasada no preço. Ao longo desse curso, a gente vai ter um módulo só específico da parte de vendas. A gente vai ensinar você a mudar essa chavinha e começar a disputar, por qualidade. A gente vai chegar aqui ainda. Então, o tópico 3, sobre ter equipe. Quem chora, bate no peito e acha o máximo fazer tudo sozinho. Ele fica até com medo de treinar, afinal de contas, eu vou treinar essa assistente que vai virar uma cerimonialista, vai virar minha concorrente. Quantas pessoas? Conta pra mim. Ou às vezes, até você, pode confessar aí, você já ficou com medo de treinar uma recepcionista porque ela eventualmente viraria uma concorrente sua? Esse é um pensamento que não pode prevalecer aí na sua empresa. A gente sabe que essas coisas acontecem, mas são ossos do ofício. Você precisa aprender a lidar com isso agora. Não vai ser deixando de treinar, não vai ser fazendo tudo sozinho que sua empresa vai crescer. Por quê? Em compensação, um profissional que vende lenço, ele tem uma equipe engajada e ele sabe que não existe uma empresa de uma pessoa só. Aí você fala pra mim, Tainara, mas eu tô começando, você tá falando pra mim que eu tenho que ter um funcionário agora? Calma, começa com parceria. Eu comecei lá atrás, lá no nosso vídeo introdutório, eu contei uma história pra você. Eu comecei lá atrás, eu não tinha recurso, né? Eu realmente não tive um QI. Eu estou aqui representando aqueles profissionais que vieram de família simples, que não tiveram uma pessoa para dar aquele espaço, que realmente foi na garra e deu certo. Naquele momento que eu não podia ter um funcionário, eu tinha um parceiro comercial, eu tinha uma assistente que eu pagava um valorzinho ali e eu comissionava, né, caso ela vendesse. Então tem N formas de você conseguir ter uma equipe. Existem pessoas ruins? Claro que elas existem, mas existe muita pessoa boa também. Você não é uma pessoa boa? Então, assim como você, vão existir outras pessoas. Trabalhe para que você encontre com elas, para que você forme uma boa equipe, porque sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Então, não existe uma empresa de uma pessoa só. O marketing é o conjunto de atividades que visa entender a necessidade do cliente. E para conseguir captar esse cliente, o marketing vai trabalhar aí a sua imagem, a forma que você se apresenta e apresenta o seu produto. Então, um profissional que ele chora, ele acha que marketing é um investimento sempre futuro, que é muito caro, que não tem dinheiro para isso agora. Enquanto quem vende lenço e cria oportunidades, ele entende que o marketing é um investimento essencial. E quando falamos em marketing hoje, nós temos inúmeros recursos gratuitos. A gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem o Canva, que é aí um site online que ele tem vários modelos prontos de design para quem é amador e ele passa uma imagem profissional. Enfim, não é por falta de dinheiro, é por falta de se organizar. Então, sobre o marketing, vou contar até um caso para você. Eu ia no chá de panela da Ana, que trabalha conosco, e eu queria comprar uma frigideira bem bonita, que ela já disse que queria uma frigideira. Fui numa loja do shopping, aquelas lojas bem bonitas, comprei uma frigideira, paguei um bom preço nela, e na hora de embrulhar, a vendedora puxou no balcão aquele rolo vermelho, que me lembrou a quermesse da minha infância lá no interior. O rolo de papel de presente era muito feio. Eu nem sabia que aquilo ainda existia. Eu olhei para aquilo e falei, moça, você não tem outro embrulho? Ela falou, não tenho. Eu falei, nossa, mas ele é muito feio. E aí o embrulho é a alma do presente. Ela falou, não tenho. Eu falei, então não vou levar, porque eu não tenho coragem de chegar lá no chá da Ana com um embrulho tão feio. Porque o embrulho diz muito do que é, sabe? É aquela diferença de você tomar um café num copo de plástico e um café numa boa xícara de porcelana. Até o sabor do café muda. E aí eu vou deixar uma pergunta para você.
como você tem embrulhado a sua assessoria, a sua organização. Você embrulha como? Tendo um Facebook misturado pessoal com profissional, tendo um Instagram ali mais ou menos, não investindo em conteúdo. Então tudo isso é embrulho, é marketing e você precisa investir sim. O próximo item, público-alvo. Assim como nós diferenciamos vender de faturar, público-alvo é uma coisa, cliente é outra. Público são as pessoas que você quer alcançar, são aquelas que você quer vender. Você pode, por exemplo, se especializar em fazer casamentos alternativos, casamentos ao ar livre. Quando a pessoa, o profissional que chora, se depara com a possibilidade de personalizar, ele acha que isso é perder cliente. Ah, por que eu vou fazer só casamento alternativo se eu poderia fazer todos do planeta, corporativo, 15 anos, casamento? E ele acha que o público dele é todo mundo, sendo que na verdade ele poderia pensar assim, bom, se eu me tornar especialista, eu posso cobrar mais caro e trabalhar um pouquinho menos para ter um pouco mais de qualidade de vida. Por quê? Quem vende lenço pensa assim, ele alcança um nicho, ele se especializa. Eu, por exemplo, sou consultora jurídico-empresarial em gestão de qualidade para fornecedor só do setor de eventos. Durante um tempo da minha carreira, eu atendi outros segmentos. Eu fui CLT numa empresa de consultoria que eu sou super grata e lá a gente atendia várias empresas de todos os segmentos, grandes empresas do Brasil. Só que chegou uma hora que eu falei, bom, eu só vou atender este público aqui, porque eu vou me especializar. E o que aconteceu? Hoje a gente atende todo o país, nós fazemos casamentos em vários estados, eu tenho pós-MBA na parte de eventos corporativos, mas eu escolhi focar minha empresa em casamentos, que é o que eu gosto. E é assim que você precisa se direcionar, porque quem faz tudo não faz nada. E aí a gente vai ter uma aula super especial lá no módulo de vendas, que a gente fala sobre nicho. Vamos voltar aqui então. Cliente, a partir do momento que você delimitou o seu público, não necessariamente você já tem clientes. Os clientes são aqueles que efetivamente contratam o serviço que você colocou à disposição no mercado. Então, o profissional que chora tem cliente infiel. E, gente, essa questão da energia é muito séria. O cara chega para reunião pesado, não tá bem vestido, sabe, não conversa da maneira correta. Ele ali já passa uma insegurança e não consegue fechar. Quando fecha, todos esses fatores fazem com que ele não tenha uma boa execução. Então, ele tem uma experiência ruim com aquele cliente e isso vai pulverizar. Agora, em compensação, quem vende lenço tem defensores da sua marca. Talvez você que está aqui me ouvindo seja aquela profissional ou aquele profissional que já fez o casamento de uma prima e fez da outra prima e faz das amigas, porque as pessoas apaixonaram pelo seu trabalho. Então existe todo um contexto para que as pessoas te comprem. Hoje, gente, 90% das nossas vendas são passivas. Os clientes chegam até a gente e falam assim, eu te acompanho, eu vejo o seu trabalho, eu quero você. Agora, por quê? Porque a gente investe no marketing, a gente tem as nossas redes sociais atualizadas. Quanto custa um Facebook? De graça. Então, ó, comece a se comportar para que você tenha não só clientes, mas que você tenha fãs que defendem a sua marca. A gente vai ter uma aula que fala sobre o fator diferenciador e aí essas coisas vão ficar mais claras para você. O próximo tópico é sobre ocupação. Numa empresa, existem as atividades que são mais operacionais, que são aquelas que qualquer pessoa poderia fazer, como, por exemplo, pagar uma conta,
responder lá um e-mail, até mesmo vender. Você pode ter um serviço à disposição e dar uma comissãozinha para uma pessoa que venda o seu serviço. Agora, as atividades de planejamento são aquelas destinadas ao dono do negócio. Só o dono do negócio que vai conseguir desenvolver os produtos, desenvolver os serviços, sonhar os sonhos da empresa. Então, o profissional que chora é aquele que está aqui, ó, enfurnado no operacional. Ele, até mesmo por não ter uma equipe, porque ele não quer passar o e-mail dele para ninguém, né? Vai que ela aprende o que eu faço e vira minha concorrente, ele é obrigado a absorver a maioria das atividades operacionais. Isso aqui acaba ficando de lado, porque ele não pensa, ele não planeja. Tudo é muito feito assim, apagando incêndio e não dá certo. Então, o profissional que vende lenços é aquele que entende que ele tem que ter equipe para cada vez mais sair do operacional, para que sobre tempo no planejamento. Quando a gente começou, e assim, você que agora já sabe minha história, realmente eu não tive um QI, foi tudo muito na batalha, eu não tinha condição de ter uma assistente. E teve uma fase que eu saí da empresa, que eu trabalhava como consultora, né, fiquei anos tendo um salário fixo e me deparei com aquela possibilidade de não ter, bate aquele desespero. Eu percebi que olhar para o saldo da minha conta me desesperava e afetava o que é a minha ferramenta, que é a minha mente. E aí o que eu fiz? Na época, a minha irmã Tamires, não por ser minha irmã, mas por ser boa de dinheiro, e é quem cuida dos nossos, né, das nossas finanças até hoje, falei, Tamires, eu vou combinar com você o seguinte, eu vou te dar um dinheirinho para você pagar a conta, para você lidar com a parte de dinheiro, enquanto eu faço o dinheiro. Foi a melhor coisa que eu fiz. E de lá para cá, ela cuida até hoje, eu consegui produzir muito mais. Então, ó, saia do operacional e vem para o planejamento. O próximo tópico é sobre sistema. O que é sistema? Qualquer empresa precisa de uma rotina para funcionar. Na verdade, qualquer pessoa, seja ela física também, você precisa de uma rotina. Isso a gente chama de sistema. Um profissional que vende lenço, ele tem um sistema. Ele consegue se organizar, ter parceiros e a coisa flui. O profissional que chora não, ele é o sistema, ele faz tudo sozinho, ele que toma todas as decisões. Hoje nós respeitamos demais os departamentos, né? Aquilo que é do financeiro, o financeiro autoriza. Aquilo que é o departamento de relações públicas é ele que autoriza. Você é o dono, mas você também é um funcionário do seu negócio. Então você precisa caminhar e lá na frente a gente tem, quando entrarmos em procedimentos, isso vai ficar mais claro, que você tem que ter um sistema e não ser o sistema de fazer tudo sozinho. Então, gente, tá vendo a importância de ter uma equipe, de ter outras pessoas? Cola com a gente que você vai aprender muita coisa ainda ao longo desse curso. Vamos lá, sobre concorrência. Primeira coisa, sim, ela é uma necessidade, ela te deixa equilibrado, você consegue aí até ter referência. Estar sozinho no mercado não é bom, isso pode te estagnar. O profissional que chora, ele sempre compete por preço. Ele cobra R$1.000. Se apareceu que um outro que faz por 900, ele já perde aquele cliente. Por quê? Ele não consegue demonstrar isso aqui, ó, qualidade. Quantas vezes a gente já sentou com clientes que falou assim, olha, noivas, a gente orçou, o seu não é o mais barato, mas eu vou fechar com você porque você me passa mais confiança. Então, seja o profissional que vai competir por qualidade. Né? Aqui é só a primeira aula que a gente está começando a entrar. A gente vai ter muito conteúdo que você vai aprender a se posicionar aqui e nunca por preço. E por fim, para concluir essa aula, no final disso tudo, existe a questão da postura no mercado. O profissional que chora, ele coloca a culpa na crise. O profissional que vende lenço, fatura, gente, e fatura mesmo. Então, agora eu vou deixar a pergunta para você. De que lado do quadro você está? Você chora ou você vende lenço?
Se você é o profissional que vende lenço, parabéns, continua firme, vem conosco que eu tenho certeza que você vai potencializar essa sua habilidade. Agora, se você é o profissional que chora, você está no lugar certo, você está aqui estudando, buscando conhecimento para que você, mude a chavinha e passe a ser o profissional que enxerga oportunidade onde outros enxergam dificuldade. Então, por hoje é isso. Tá com dúvida? Corre lá no suporte que a gente vai ter o maior prazer em te atender. Um beijo e até a próxima aula.